O papo é sério, moço. O papo é sério. Papo sério. Papo sério. O Papo Sério de hoje recebe o nosso queridíssimo Coronel Rabelo, seu João Luiz. Exatamente. Olha, prazer gigante, Rabelo, receber você. Desculpe a intimidade, Coronel Rabelo, mas é o Rabelo que a gente conhece. E o Rabelo, vou te falar uma coisa, Jonas, acho que tem uns 2 meses que eu falei com o Rabelo e voltei a falar, e graças a Deus, né, nós conseguimos aí a presença dele, porque é aquele cidadão que todo corumbaense admira, que todo sul-mato-grossense, todo brasileiro admira, né, depois do que aconteceu, que a gente vai falar mais tarde aqui. Exatamente. Rabelo, que prazer receber você aqui. Olha, prazer é todo meu e sempre compartilhar não só as aventuras, um pouco da história, né? A história tem que nos proteger para proteger ainda mais o futuro, mas especialmente por 2 figuras da comunicação que eu tenho maior respeito, né? Jonas de Lima, João Luiz, são figuras que escreveram e continuam escrevendo um capítulo importante da história da comunicação aqui no Pantanal, né? E que cumpre um papel importante de levar e trazer notícias e fatos para que a gente possa manter uma sociedade ciente de tudo aquilo que acontece e também como uma oportunidade de crescer culturalmente. Esse é o nosso grande desafio e é o poder que vocês têm na mão, e parabéns. Rabelo nasceu aonde? Eu nasci em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mineiro. Mineirinho. Minas Gerais, Mineiro, uai. 1960. 60. Veio para Campo Grande, veio para Mato Grosso do Sul. Na verdade, meu pai era militar do Exército e nos anos 70 ele foi transferido para Campo Grande e ali nós juntamos nossas traias lá e mala em Belo Horizonte e viemos para o então Mato Grosso, né? Mato Grosso. A divisão veio em 77, então nós estamos no DNA do Mato Grosso do Sul desde o seu nascimento. Casado, filhos, netos, ou ainda não? Não, casado. Né, com uma figura também muito conhecida, maravilhosa há mais de 25 anos, né, eu falo a mais para se eu errar, a conclusão está feita. Está resolvido. E Márcia Raquel Rolon, lá do nosso querido Moinho Cultural. Tenho 4 filhas, todas já mulheres e muito bem encaminhadas, que são viajantes, né? Inclusive uma está em Tóquio hoje, papai, eu quero fazer trabalho voluntário. Foi pulando ali o sudoeste asiático todo e agora está quase terminando. E tem um guacho também, que é um filho de coração, já chegou com 5 anos em nossa casa, Carlos Henrique, também para quebrar um pouquinho essa corrente feminina aí. Você entrou primeiramente para a Polícia Militar, é isso? Exato. Eu no ano de 1980, eu estava terminando, inclusive tive uma passagem muito rápida pelo Exército no NPOR, e quando eu ia para o estágio de serviço na fronteira, eu passei no vestibular para a Escola de Oficiais da Polícia Militar, e Mato Grosso do Sul, à época, não tinha academia. E eu fui designado para formar no Rio Grande do Sul. E lá eu passei 3 para 4 anos, e chego aspirante em 1982 e já começo os primeiros desafios. Na Polícia Militar, como é que surgiu a Florestal, né? Primeira, antes de PMA, era Florestal, exatamente. E quando eu cheguei final de 82, janeiro, fevereiro de 83, o tema já começava a ganhar repercussão, né? Os paraguaios entraram ali pelo sul do Pantanal, abaixo de Forte Coimbra, região da Baía Negra, e esse assunto começou a ganhar escala e então, à época, capitão Henrique, hoje coronel, montou um grupo de operações, né, por algumas qualidades, né, eu tinha uma habilidade de tiro com arma longa muito boa e montou um time e nós começamos esse enfrentamento
que durou 10 anos, né? Foi uma década, talvez, a Braba, hein? mais violenta, Braba, depois da Guerra do Paraguai, a década mais violenta da verdade. história do Pantanal. E ele, pelo Pantanal dentro aí, né? Ele Pantanalzão. começou, é impressionante essa dimensão, porque ela começa no sul do Pantanal, ali na região, imaginando Murtinho, e ela, nos anos 90, 91, nós tivemos os últimos confrontos, ela já estava lá em cima no Rio São Lourenço, na região da Belica, região... Porque eles, à medida que foram subindo, o jacaré escasseando, eles iam subindo procurando outros locais. E, ao mesmo tempo, e cabe registrar, né, era um modismo na Europa, procurando couro para fazer bolsas, cintos, sapatos, e aí eles descobrem também uma outra mercadoria que tinha valor no mercado, as araras azuis, o próprio couro da onça entendi. pintada. Então nós vamos falar em números, e são números comprovados por uma Convenção Internacional de Tráfico de Animais Silvestres. Pelo menos 5 milhões de jacarés saíram no Pantanal, 3 mil araras azuis, pelo menos 2 mil onças foram mortas para esse modismo que durou 10 anos e que foi muito mais do que só os animais. Ele trouxe pela primeira vez, pós-guerra, né, uma insegurança no Pantanal, porque ele trouxe um pânico geral. Ninguém podia mais sair para trabalhar, porque era ameaçado. O coreiro chegava na casa e falava: se denunciar a gente, avisa para o seu marido que ele não vai encontrar mais a família. Quer dizer, então tinha aí inúmeras personagens extremamente violentas, né, porque ele começa só com o Paraguai, depois ele começa a incorporar os pilotos, porque quando começou a ficar longe, a partir mais ou menos ali da ponte da Morrinho, o couro fica longe da cidade do Paraguai, e eles usam os aviões, e aí começa também a envolver bolivianos, então formou uma rede realmente muito grande. E daí apareceu o xerife. Mas teve um episódio violentíssimo. Né? Em 13 de dezembro de 83, ainda não existia a Polícia Florestal, ela é criada em 86. Num desses confrontos, na região do Nabileque, eu comandava uma patrulha com 3 embarcações e nós fomos fazer uma abordagem para 5, 6 embarcações paraguaias, pequenas, que estavam no meio do rio, saindo de uma caçada. E nessa abordagem, antes que a gente fizesse efetivamente a aproximação, eu escuto um primeiro disparo, meu piloteiro toma um tiro na testa, eles só atiravam na testa, né, pelo ato de caçar à noite, atirando só no jacaré nos olhos. Entre os olhos, né? E meu barco é desgovernado, bate no barco deles, eu pulo no barranco e aí eu rastejando eu consigo tirar minha testa fora, meu tiro pega no ombro direito. E foi o movimento que foi que me salvou, senão certamente teria ficado ali também. Esse troca de tiro, ele dura... O piloteiro perdeu a vida. Perdeu a vida, e só registrar um detalhe importante, porque está nascendo um livro que até em primeira mão, esse livro vai dar um nome a uma fala de um dos sargentos que, perguntado, né, eu começo a reunir as entrevistas dos militares que atuaram comigo, e um deles fala... perguntado como é que se sente, porque foi uma das missões mais importantes que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul recebe, e ele cumpre essa missão, a corporação, com êxito, né? Porque nós começamos o confronto e em 91 nós encerramos o tráfico e a caça ao jacaré. Certo. E ele responde: eu me sinto um herói sem medalha. Então, vem vindo um livro chamado Heróis Sem Medalhas, que vai relatar tudo o que aconteceu, inclusive nesse dia. Eu tomo tiro aí 3, 4 horas da tarde, sou transportado numa maneira de alto risco, que a gente passou na frente da Baía Negra, que era onde ficavam os coreiros, lá até o destacamento do Barranco Branco, abaixo de Coimbra, do Exército Brasileiro. Ali eu recebo os primeiros socorros, só que o tiro tinha pegado a artéria também, a humeral. E aí o enfermeiro fala: se ele não sair daqui, realmente ele não vai aguentar. E 5, 6 horas da tarde... Na capital, imagine as comunicações da época, rádio, né, o velho rádio a válvula e tudo. Eles conseguem reunir os pilotos da Casa Militar e perguntam: temos um tenente baleado, alguém tem coragem de buscá-lo? E o Nelson, comandante, um bugrão antigo, falou: eu vou lá buscar, manda iluminar a pista, porque ele estava vindo na bússola, né? Então, 8 horas da noite, pousa um avião, 8 da noite. Imagine, com tochas de fogo, para que eu pudesse ser resgatado e continuasse
uma história que segue ainda depois de muitos anos. Rapaz, eu vi essa história. Interessante, viu? Eu tô aqui, como se eu estivesse assistindo. Memorizando. Esse Eu estou vendo, estou lendo o livro. Já. Exatamente, exatamente. Recebendo essas informações, né? Que eu pelo menos não tinha, Não tinha. Ideia, né? Do quanto a coisa foi assim, violenta e não só paraguaios também, né? Tinha coreiros também que agiam aqui. Muito, A rede era. A rede era grande. É aquilo que eu falei, à medida que foram avançando, nós tivemos envolvimento de muitas pessoas conhecidas aqui na cidade, pilotos de avião, né, Eu lembro perfeitamente. que envolveram, e depois os bolivianos entraram também, algumas figuras das colônias, né, que viviam das frutas e tal, percebem que tem a oportunidade de ganhar um dinheiro a mais com o couro, e isso cria realmente uma rede importantíssima, que lamentavelmente muitas baixas, né, e foi um período de muita violência, né? Depois disso, o governo do estado criou a ambiental, correto? Não, Foi depois. a florestal. Não, a florestal primeiro. Porque quando eu tomei o tiro, era só um grupo de operações especiais. Perfeito. Aí eu passo, depois disso eu sou socorrido, vou a Campo Grande e passo 2 anos aí com as quase 10 cirurgias, fazendo a recomposição. Fico em São Paulo e aproveito nesse período, e por uma coincidência, eu estava lendo dias atrás, eu participei de um curso de comunicação e o termo meu de conclusão do curso, eu escrevi como implantar uma unidade de policiamento no Pantanal. Porque eu já tinha uma noção básica, então eu estudei um pouco. E em 85, quando eu volto, o governo do estado, Wilson, à época, Barbosa Martins, cria por decreto, e eu peço para ir para a escola, ainda sem os movimentos, que eu perdi 100% do movimento braço direito, pedi para ir para a escola para formar os primeiros homens, cerca de 80 homens, e após a conclusão eu convenço o comandante-geral a vir voltar para continuar a batalha. Então, em 86, nós chegamos em Corumbá, 80 homens, ali na rua Cuiabá, próximo do lado da casa do senhor Moisés, que brigava com a gente todo dia, aquele bom humor do doutor Moisés. Quem não lembra do humor? Sim. E... É na região dos meus pais, Macoto, Lima, Dona Cecília, Macoto Chotsuka, Doutor Islândio, daquela região. Dona Grade. Então, ali a gente começou um desafio e demos uma intensidade maior, e aí eu era subcomandante da unidade, e com 1 ano, mais ou menos, a gente começa a desdobrar, criamos aqui Aquidauana, Coxim, e começamos a cercar o Pantanal, porque é uma região, um bioma com poucos acessos, né? Mas foi um período, e essa batalha, ela tem momentos muito marcantes. Em 89, nós tínhamos uma fragilidade na legislação, porque era contravenção à caça. E aí nós, enfrentando essa troca de tiro, às vezes passava dias para um flagrante, chegava aqui, pagava R$20, R$30 da Polícia Federal e saía. Aí, em 89, o então senador José Fragelli, por demanda, eu fui, inclusive participei de uma comitiva que foi na casa dele, a famosa Lei Fragelli transforma de contravenção em crime, e nós passamos aí, a partir daí, a ter mais força legal. Naquele momento também a gente começou a enfrentar outro grande desafio, que certamente vocês se recordam, que foram os frigoríficos de pesca, o La Pesca, o Sakamoto em Aquidauana. Então era uma rotina extremamente intensa, e esses homens realmente foram heróis, 80 homens, quase todos solteiros, e nós tínhamos mais alguns antigos, mas eles lideraram uma cruzada que exigiu muita renúncia, né? Muito empenho, muita coragem. Eu tive patrulhas, eu fiquei numa dessas operações 5 dias, desorientado, perdido, e uma patrulha nossa ficou 15 dias ali no brejão do Rio Negro, 15 dias sumido e sem notícia. Não havia comunicação nem nada na época, né? Então, é um capítulo da história importante, e que já em 91, 92, por um contexto ambiental, principalmente com a Rio 92, a Polícia Florestal muda o nome para Polícia Militar Ambiental. Nós estávamos na Câmara.
essa aprovação. Rapaz, estou doido para falar desse troféu aqui, estou entendendo o porquê do troféu. Acho que eu não sei um pouco. Mas eu estou saboreando aqui. É verdade, as informações e tal. Esse troféu aqui já tive a oportunidade de comentar lá no programa de rádio. Quanto orgulho sentimos do Coronel Rabelo, né? Naquele momento da emissora de maior audiência do nosso país, com toda certeza, um momento de audiência total. E a gente vibra quando aqueles com quem a gente convive, aqui em nossa região, quem a gente admira, consegue destaque. É como se nós estivéssemos lá, Corumbá lá, né? Com certeza. E ele estava inspiradíssimo, né? Ele vai falar daqui a pouquinho, até hoje recebe elogios, né? E depois, seu companheiro de equipe de governo, nosso companheiro de equipe de governo, foi convidado para ser secretário na administração Éder Brambila, né? Exatamente. Era 3 pastas em uma, né? Era 3 pastas em uma. Meio ambiente, cultura e turismo. Turismo. Né? Eu saio já em 96 do comando, né? Eu quero registrar aqui o trabalho que nós fizemos aqui, e talvez aí vocês que já estão, né, nesse mundo da comunicação há muito tempo, a gente criou aqui o primeiro museu, né? Tinha lá dentro do Moinho, a gente mudou ali para o Moinho Cultural. Perfeito. Funcionava o museu com educação ambiental. Nós fomos pioneiros, enquanto Polícia Militar Ambiental no Brasil, a implantar educação ambiental, pegar o material apreendido e transformar em material de um museu. Criamos a Guarda Florestal Mirim. Então, Mato Grosso do Sul foi referência para o país. E quando eu deixo o comando em 96... eu passo um período fora do país, num processo de aprendizado, e criamos o primeiro programa que existe até hoje, e vocês já noticiaram, o programa de pós-graduação para formação de oficiais que servem nas unidades da Polícia Ambiental do país. Então, já tem cerca de 800 oficiais, já passaram, não sei se você lembra, a gente forma ali, pega um barco desse, o Calypso, hoje o Taimã, transforma num barco escola, e passamos 10 dias navegando, discutindo estratégias para a proteção da natureza. Que a ideia aqui da Polícia Militar no Moinho foi sua? Foi antes porque o Macoto ficou pequeno ali, a casa do lado do Moisés, e aí eu andando pelo porto eu vejo o prédio abandonado. Ali já está. No caso do Macoto, ali na rua Cuiabá, na Tiradentes. No meio da quadra. Nós fazíamos divisa com o Muro do Moisés. Isso. Sim. Hoje é uma creche ali, parece. E aí, eu percebi a necessidade de procurar um lugar maior, eu ando no porto e vejo o moinho abandonado. Já estava abandonado desde 70, né, quando o grupo J. Macedo comprou, né? E aí eu consigo localizar lá em Fortaleza os proprietários. Me apresentei, ele falou, por favor, o prédio estava invadido, viciados e tudo mais, a gente entra, limpa, e eu moro lá quase 4 anos dentro do moinho, né? A época, porque era um lugar estratégico na beirada do rio, né? E ali a gente saía nossas operações, né? Você me faz lembrar um saudoso, né? Que eu conversei com ele várias vezes, lá, né? Aí ele recebia, né, os coreiros. Alô, Fazenda Santa Lúcia, o sal grosso está subindo. Era nosso. Era a polícia. Então eles recebiam. Eles usavam códigos. Eles usavam códigos. Os coreiros usaram muitas vezes, porque algumas pistas de avião ficavam com coxo no meio, para disfarçar que a gente fazia sobrevoo para localizar. Então, quando estava tudo calmo, ele falou, atenção, Fazenda Santa Natália, o material será resgatado amanhã, pode ficar tranquilo que está tudo limpo. Então, eles tiravam o coxo para o avião pousar e passavam o dia inteiro baldeando couro lá para a região da Bahia Negra. Então, foi um período difícil, e quando eu saio aí, fico fora, eu recebo aí um honroso convite do Dr. Éder Brambila, nosso querido ex-prefeito, e ele me convida, né, eu já tinha um domínio nessa área ambiental, para montar a Secretaria do Meio Ambiente. Ele, Paulo Correia, né, que virou deputado e até hoje permanece, pela vaga dele, ele assume ali. E aí a gente monta a Secretaria do Meio Ambiente, como estava bem solto
o turismo e a cultura também não havia ainda, só a nossa querida também Dinorá, Dinorá que Sestari de tocava, Lima. vamos juntar tudo e foi um período espetacular que nos permitiu deixar um legado importante na administração do Éder, né? A revitalização do Porto Geral. Eu achava que o Rabelo estava pirado quando falava olha, Porto Geral, mas o que é isso? Como é que vamos revitalizar? Não tem como. E você vê hoje o movimento, você fica... E eu falei para alguém um tempo atrás, né? Falei, é do Rabelo lá atrás. Não, você lembra do armazém, que era um lugar todo furado, né? Eu me lembro, fiz uma reunião ali dentro do armazém, pombo voando, falou, ó, aqui será um centro de convenções. E assim, eu lamento numa virada, depois que o Éder saiu, porque nós tínhamos ali 2 passos que seriam dados, que seria o quê? Primeiro, uma pequena dragagem no porto, para você ter a marina ali, o centro de convenções, e você fazer uma parceria público-privada para fazer a concessão. Porque nós sabemos, né, todos têm experiência com administração pública, tem que fazer educação e saúde e deixar o resto na iniciativa privada. Mas isso foi interrompido, mesmo assim ficou. O museu ainda está lá até hoje, era um âncora, né? O porto, lembra, terminava na mureta, sim, nós avançamos 20 sim. metros, fizemos recentemente, inclusive reinauguramos o Memorial do Homem Pantaneiro, também é um legado importante. E espero que aos poucos aí a nova administração, o centro de convenções já entrou tem um projeto agora aqui, na Praia Vermelha. Então... tinha um recurso parado, acho que na Sudeco, né? De aproximadamente 8 milhões, que até por intervenção do ex-governador Reinaldo da Zambuja e de outras autoridades, isso aí, acho que o deputado Paulo Duarte também, isso aí foi resgatado e sim. Nós teremos investimentos no porto para revitalização, na hoje chamada Orla Buiter de Oliveira, um investimento de 8 milhões. Exatamente. É da região ali das embarcações freteiras. Agora, é tão grande, tão complexo falar do Instituto do Homem Pantaneiro que eu não sei por onde começar, sabe? Mas vamos começar pela ideia do Instituto do Homem Pantaneiro. Como é que... Então, é interessante porque eu até faço um registro para mim muito relevante. Quando o Estado nos mandou para cá, para esse enfrentamento, ele nos garantiu o salário e falou boa sorte. Então, nós não tínhamos nem armamento, nem equipamento, viemos em condições bastante adversas. Pegamos um material que vocês vão lembrar também do velho Inambi, né? Sim. E, olha, eu me lembro assim, tá ali o armamento. Eram 3 caixotes de laranja com um monte de revólver, espingarda velha, 38, e barcos, motores, aquelas Toyotas Bandeirantes. E aí chegamos aqui e encontramos uma receptividade sem precedentes dos homens pantaneiros, né? Peguei o Dr. Castro de Barro, Abílio, todas essas figuras, Orlando Rondon, Naldi, Nauílio de Barro, Caio Leite, todas essas figuras, elas nos deram apoio, Manuel Martins, através do sindicato, depois foi criada a Sodepan, eles colocavam não só uma frota de avião à nossa disposição, como inclusive armamentos que eram herança da família. Que bom. Então isso me trouxe uma eterna gratidão. E eu já no momento aí já de começar a pensar no próximo passo pós-carreira, não queria me afastar do Pantanal e veio a ideia de criar uma organização chamada, hoje já com 23 anos de idade. 2002, né? 2002. E não haveria nome mais justo do que Instituto do Homem Pantaneiro. E ali a gente cria, e eu cobro isso de muita forma muito firme do meu time, né? O pressuposto da proteção do Pantanal passa obrigatoriamente pelo homem, né? E é uma história que ela começa a ser reescrita por um novo pantaneiro que está chegando, e a gente quis deixar esse legado, né, desses 300 anos quase de ocupação tradicional, né, e eu tive o privilégio, porque as figuras que vocês conheceram também, mais antigo, foi a última geração que entrou ainda em carro de boi. Sim. Né? Eles tinham a lembrança do avô, né? O Cássio lembrava do pai. Sim. E essa foi a última geração. A partir daí, com os veículos, né? Eu brinco sempre assim, quando chegou esses carros mais modernos, você vai perdendo aquela coisa muito da paixão. Então a gente colocou no espaço que está lá aberto à visitação
essa memória desde o carro de boi, a indumentária, e o pantaneiro novo que está chegando, normalmente diferente do pantaneiro tradicional, primeiro ele tem ou um banco ou tem outra atividade fora, não tem uma relação de dependência, como foi a história do Pantanal, e também a maioria, como vocês conviveram, não mora aqui em Corumbá, né? Mora em Campo Grande, São Paulo, né? Então, o Instituto tem hoje um compromisso em proteger essa história e, ao mesmo tempo, nós recebemos, ao longo dos anos, a gente foi construindo o que é o maior corredor de biodiversidade do país, fora a Amazônia, que é a região da Serra do Amolar, que é onde nós somos ali o grande guardião e responsável. Você é um apaixonadíssimo pela Serra do Amolar. A Serra... Diz a Márcia que lá é um lugar de transposição, né, de passagem para uma outra dimensão. E realmente aqueles que podem ir a este lugar, né, tive o privilégio de levar figuras como nosso querido e saudoso nos deixou recentemente, Sebastião Salgado. Sebastião Salgado. Mas Araquém. Ele passou um tempo aqui em Corumbá. Ele estava fazendo, vale a pena registrar, para que sintam orgulho, nós aqui da região, ele passa grande parte da vida dele registrando as mazelas humanas, né? Os desastres, Serra Pelada, os conflitos na África, e ele começa a somatizar esse mal e o médico fala, você vai ter que parar de fotografar. Ele para um ano e tem a ideia, através da esposa dele, de começar a fotografar algo novo e bonito. Veio a ideia do Gênesis. Então ele viaja o mundo para fotografar lugares onde ainda está como no Gênesis, no início da criação. E a certa altura ele queria fotografar a biodiversidade e fala, só tem um lugar no planeta que você vai encontrar, no Pantanal. E por uma conspiração das forças do bem aí, falou, e tem um guia lá, Coronel Rabelo, ele vai te levar nos lugares que ele domina e conhece o lugar. E eu tenho o privilégio de organizar essa viagem, e a Serra do Amolar, um homem que, por o livro, ele já tinha dado 4 voltas no planeta, né? O livro é uma obra mundialmente respeitada. Sim. E ele falou, olha, eu não gosto de comparar, mas esse lugar tem algo muito diferente, não só em beleza, mas as características. Então, é um lugar que vai a pouco mais de 1.000 metros de altura. Inclusive, nós já lançamos em São Paulo e vamos fortalecer, teremos uma trilha de 60 quilômetros no alto da serra. Estou sabendo. E eu recebi recentemente 2 especialistas, falaram, não tenho dúvida em afirmar que vai ser Roraima, Pico da Neblina e o Pico, a Serra do Amolar, que a gente deu um nome em homenagem a um mito guató, que é Guadacã, né? Então a trilha vai chamar, já tem o nome de Guadacã. E é muito interessante porque você começa aqui na região ali mais ou menos do Porto São Pedro, do nosso querido Armando Lacerda lá, e ela vai caminhando por cima da serra, começa em 600 metros e vai a 1.000. Quando você chega a 1.000, já antes da descida, você enxerga a Ilha Ínsua, aldeia Uberaba dos índios. E o Guadacã é o espírito de proteção do Pantanal na mitologia dos Guatós. Então o Instituto vem trabalhando não só na proteção de biodiversidade, na proteção da história, e nós temos aí, com muito orgulho também, João Luiz, cumprido um papel importante de apoio às comunidades isoladas, né? Porque por mais que se tenha política pública, como o Povo das Águas, mas são esporádicos. O dia a dia sempre é surpreendido por desde uma dor de dente até um acidente doméstico, né? São pessoas que sofrem do isolamento e eu diria que a própria aldeia Uberaba, eles enfrentam muitas dificuldades pela distância. Nós estamos falando, Jonas, 200 quilômetros por água. Então você não tem estrada, a comunicação ainda hoje você ainda consegue um pouco melhor por causa da Starlink, mas ainda assim nós temos aí 4 escolas municipais nesse eixo, temos uma que tem uma parceria público-privada invejável, que é com a CAIA, que mantém lá 50 crianças numa condição, mas aí a partir daí Paraguai-Mirim, o Binega, a antiga Escola da Barra, Santa Mônica, enfrentam muita dificuldade e ainda bem que tem a coragem dos professores, né? Você conheceu isso
de perto e essa semana mesmo a gente estava lá ajudando, porque a onça estava esturrando a janela do alojamento das professoras e a gente foi lá para fazer alguns recursos, né? Porque quando inunda, né, os animais se aproximam dos lugares secos. Seco. Né? E as escolas estão nos aterros, estão nos lugares... Isso Lá. Aqui. E a pergunta é Essa. por que está acontecendo isso aqui agora? Jonas, com muita tranquilidade a gente vem... Primeiro, eu sou obrigado a recorrer a uma... Bem, se você morasse em Campo Grande ou em Chapadão, você não teria nenhuma chance de narrar um fato que a onça passou no seu quintal. Mas moramos no meio do Pantanal. A cheia, que é algo que a gente tem que ajoelhar e agradecer... Alguma coisa a ver com as queimadas? Não, ao contrário, né? Na verdade, a cheia, ela faz com que os animais procurem os lugares mais altos. E aí você ainda tem um fator aqui em Corumbá, que é o mais crítico de todos. Nós devemos ter aí de 10 a 20 mil cachorros na rua. Então, todas as comunidades ribeirinhas têm cachorro ali, e o cachorro, ele chama, né? Ele fica latindo, vê o movimento, né? Com seus sentidos, e ele acaba atraindo como uma presa fácil. E ele ainda enfrenta, né? Numa bobagem que ele faz, porque sabe que a chance, ou ele não sabe que a chance de... Então, é um alimento disponível, né? Hoje até nós nós temos dado orientação, primeiro, é um animal que merece respeito, evitar nesse período aí transitar, principalmente ali a comunidade Beira Rio, do Borrosque, comunidade ali Miranda da da Cacimba, Capivara, Miranda da região, Capivara. Hoje nós fomos lá na Pousada do Cachimbo. Pousada do Cachimbo. Ela vai, comeu meus gansos, comeu meu tal. Então, animais presos, ficar atento, caso do encontro parar, não tem que correr nem nada, porque você vira presa, né? E ele vai seguir seu caminho, né? Então, a tendência é realmente o caso que aconteceu, e quero registrar aqui, se é que eu consigo tranquilizar, mas porque quando você vê uma onça é difícil você não... mas o caso que aconteceu lá no Rio Miranda, com o caseiro lá de um pesqueiro, nós avisamos ele várias vezes, e temos um vídeo gravado há 5 anos atrás, porque ele estava alimentando a onça, né? Ele estava cevando. Então, à medida que você faz a ceva, você acaba atraindo e você cria uma obrigação, que é um animal que ele tem um instinto animal, né? Então, isso foi lamentável. E hoje mesmo mandaram um vídeo, um socorro, também, que eu acho importante registrar, pedindo a onça, mas a quantidade de lixo jogado ali na beira-rio ali, impressionante. Então, a comunidade precisa ter um papel importante, que primeiro, a consciência que mora no Pantanal, na beirada do Rio Paraguai, que é um luxo, é um privilégio melhor do que morar na beirada do Rio Tietê, né? E 2, os animais silvestres convivem ali nesse lugar e, lógico, à medida que tem mais área seca, eles vão estar longe da cidade. Barulho, som, essas coisas perturbam, né? Então, nós temos usado, tem um repelente luminoso, que é um giroflex, a gente colocou na cacimba e a gente vai avançando, tentando ajudar a comunidade. Quando parece que já não está para acontecer mais nada, né? A história do Rabelo é fantástica, mas dois... Eu vou no popular aqui, porque as pessoas de vez em quando comentam com a gente, conosco, e nós falamos muito aqui sobre caça ao jacaré, naqueles tempos super difíceis, que o Coronel Rabelo comentou aqui. Hoje, tem muito jacaré? Não, O que as pessoas têm de razão quando comentam: jacaré está acabando até com os peixes? Existe pesquisa, Coronel Rabelo, com relação a isso? Eu tive um privilégio, Jonas, de conviver com os maiores especialistas do mundo nesses temas, e eu fui uma boa coruja, prestei muita atenção. E, lógico, a convivência, o olhar, né? Assim, a superpopulação, ela é um indicativo muito ruim do desequilíbrio do ambiente. Então, nós temos a região da Serra do Amolar ali, são quase 100 quilômetros de extensão. Nós temos uma população de onça pintada que ela não cresce nem diminui, ela é uma área protegida. Então, se nós tivéssemos ali um crescimento, que é só um número que vai te impressionar,
a onça pintada vive mais ou menos como um cachorro, 12 anos. Então ela morre a partir daí, por idade, ela perde a capacidade de caçar, vai enfraquecendo e morre. Então, não há superpopulação. Que existe hoje é que inventaram um smartphone com, né, Steve Jobs, ó, todo mundo vai ter uma câmera fotográfica na mão, todo mundo registra as fazendas, né, vocês lembram de fazendas de 50 mil, 40 mil, não existe mais, né, foram de reforma agrária e familiar do Pantanal, foi bem radical. Então, tanto a onça pintada como o jacaré, eles se equilibram proporcionalmente naquilo que o ambiente oferece, de alimento, né, por exemplo, com certeza absoluta, a população de jacaré foi muito afetada com os incêndios, porque a fêmea reproduz no mesmo lugar, no entorno da baía, na borda da baía, ali no meio do gravateiro e tal, põe 30 ovos, 32, 35, e desses sobrevivem menos de 10%, né? Então, esses lugares onde o fogo atravessou, certamente você teve um prejuízo. Então, as populações se equilibram, e não há, inclusive, eu de vez em quando, tem muito jacaré por causa do rabelo, né? Mas peixe também, o jacaré, ele tem a língua presa no céu da boca. Então, a habilidade dele para capturar um peixe é só numa condição. Primeiro, todo mundo já viu essa cena, que é ele com a boca aberta na saída de uma vazante e tal. Ele está esperando, tem que cair dentro da boca dele. Ele não sai correndo porque ele não tem nem habilidade para isso. E ele come quando o peixe está doente. Agora, por exemplo, a gente está tendo uma adequada, então o peixe vai ficar mais mole e ele vai comer. Então ele não tem nenhuma relação de causa e efeito com o que diminui o estoque Como é bom aprender nessa jornada de aula. O que diminui o estoque de peixe, só que eu acho que é importante, todo mundo aqui tem... a história da pesca predatória, ela foi controlada em 95, 96, e de lá para cá o Pantanal sofreu um assoreamento muito grande. Então tem lugares do Rio Paraguai que você tinha 40, 50 metros, hoje tem 10. Então, se a gente faz uma análise comparando o aquário tinha 1 metro de profundidade e passou a ter 30. Então, é natural menos espaço, menos alimento e menos condições de morar. Então, temos ainda uma condição privilegiada de qualidade de água, né? A gente sai daqui de Corumbá, a cidade mais próxima está a 400 quilômetros. Então, hoje você pode beber água ali acima da captação do Rio Paraguai, que você não vai ter nenhuma contaminação nem nada, não tem mais garimpo jogando mercúrio, e o que diminuiu o estoque foi as condições do ambiente, né? A qualidade do ambiente é que faz diminuir o estoque. Essa seca extrema que nós tivemos, ela diminui, e agora, por exemplo, nós estamos tendo uma grande cheia. O pintado com 1 metro, que é aquele que todo mundo captura, ele demora 4 anos para chegar nesse tamanho. Então, um ambiente tem suas variáveis e a gente tem que procurar entender um pouco para não responsabilizar, às vezes, de maneira equivocada, um outro fato, né? Você falou agora há pouco aí que o incêndio pode ter prejudicado, inclusive, a população do jacaré. O incêndio de 22, né? 20 foi o ápice. Brabo, né, Abel? Quem já tinha enfrentado? Coreiro já tinha enfrentado um monte. Falou, agora ele vai ficar tranquilo. Não. Surge o incêndio. Eu diria que realmente você usou uma comparação. Eu não imaginava que eu fosse ter a tristeza de enfrentar algo que me marcou muito, porque o incêndio ele tem um fator, né, diferente da queimada e o manejo que o pantaneiro fez a vida toda, e eu sempre tive uma tolerância total ainda na polícia, porque ele era um manejo necessário, né? Nós temos um ambiente que tem uma história do fogo ser manejado, né? Mas aquele fogo de 20, ele foi perverso, né? Porque ele queimou mais de 4,5 milhões de hectares, e ele começou no norte e veio descendo, não olhou para trás. E o que ele encontrou pela frente, floresta, nós tivemos aí mais de 20 milhões de animais morreram. Foi uma coisa muito assustadora e que deixou cicatrizes, e principalmente nós que temos um compromisso com a conservação e proteção de biodiversidade. Para você ter uma ideia, nós tínhamos áreas delimitadas dentro da região da Serra com 50 espécies de abelhas diferentes. O fogo atravessou em 1 hora e dizimou. Então, ele marcou a todos que trabalham com pesquisa, com conservação,
mas também marcou muito a gente pantaneira, né? E de lá para cá a gente teve uma trégua 21, um pouquinho 22, 23 houve um repiquete de cheia aí que deu uma trégua, e 24 ele voltou de novo, mais de 2 milhões de hectares queimaram. Tivemos aí uma infeliz surpresa, que foi o fogo que entrou da Bolívia, né, da região aqui de San Matias, aqui em Porto Soares, na província, no município aqui, e ele também foi bem perverso, né? E agora Deus nos abençoa com essa cheia maravilhosa. Vamos lavar o São João, quase encostando já na rua aqui. Como na tradição, Na tradição. né? Ninguém imaginava, né? Depois do que nós observamos recentemente com relação às queimadas inimagináveis. Inimagináveis. Né? Olha, é impressionante, realmente. Cicatrizes. Mas você conseguiu mobilizar praticamente eu estou falando do Instituto do Homem Pantaneiro. Sim. Porque o Luan Santana, cara, veio fazer um show no meio do Pantanal, uma live, né? Para o mundo assistir. Foi uma operação complexa, né? Para você ter uma ideia, o equipamento alugado para fazer a transmissão, Jona, é um equipamento usado pelo governo americano, a Força Armada Americana, ligado a um satélite com custo altíssimo, foi instalado lá na Serra do Amolar, para que pudesse ao vivo transmitir para o mundo a live, né? Então, o gesto do Luan Santana não só nos trouxe aí um ânimo, né? E foi a primeira vez, eu acho que quero registrar isso, que foi importante, porque o fogo, ele transformou até o nosso ânimo em cinza, né? E a gente tinha uma situação assustadora, porque andávamos nas áreas ali, vendo quantidade de animais mortos, os que estavam vivos ainda morrendo ou por asfixia da cinza, ou pior ainda, por falta de alimento. Nós passamos um ano levando alimentos para a serra, uma média de 1 tonelada por semana de frutas, e pior assim, você levava melão, assim, eles não têm um hábito, até que nós fomos aprendendo, levando ovos, e contamos pela primeira vez com uma solidariedade sem precedentes da gente aqui de Corumbá, levando no IHP água, levando frutas, e também do Brasil inteiro, a exemplo do que a gente assistiu no Rio Grande do Sul, na cheia, naquele desastre horroroso, mas no Pantanal também eu tenho certeza que a Serra da Molar entrou no consciente, subconsciente da nação, né? Todo mundo hoje sabe onde que é a Serra da Molar, eu sei onde que é, e também o gesto de solidariedade, que é um processo que a gente ouve falar muito na Europa, nos Estados Unidos, mas que o Brasil começa a despertar de maneira muito positiva, né? Nós vivemos os eventos climáticos, né? Os desastres vão se tornar cada vez mais frequentes. E vocês viram essa semana, 2 dias atrás, entrou em 1 hora um vendaval e uma chuva que não tinha previsão em nenhum sistema. Né? Então, nós temos que estar preparados e, sem dúvida nenhuma, os mais pobres serão os mais penalizados. Bom, nem só de coreiro e incêndios nosso coronel vive, né? Porque ano passado foi um ano... Mas hoje em dia, voltando ao assunto de coreiro aí ainda, não existe mais aquela febre que o coronel Rabelo colocou aqui, de úlceras, não tem, né? Não tem. Não tem, até porque existe aí protestos enormes, até com relação a artistas que tem lá uma bolsa com couro com pele de onça, couro de jacaré, sei lá, o mundo grita, né? Grita, e eu diria assim que a consciência ela foi crescendo, e quero fazer um registro assim, a interrupção da caça para fazer justiça, ela se deu o quê? Quando houve a mudança da Lei Fragelli, nós estávamos já com 200 homens, nós tivemos o último confronto, inclusive, de tiro aqui na região do Abobral, que vocês conhecem, ali perto da Santa Clara. E aí, quando a gente aumentou o poder de fogo e efetivo, os coreiros pularam de $2, $3 para $5, $8 o couro e inviabilizou ele no mercado. Então, e nesse momento também surgia uma energia de oposição por vários, né, movimentos e hoje você tem um valor para qualquer tipo de produto, seja de uma empresa, que é a reputação, né? Então, hoje a empresa que não tiver um cuidado reputacional, ela está sujeita a ver suas ações despencarem da noite para o dia,
e também a imagem está contaminada com matérias negativas, seja uso de produtos químicos, né? Então, hoje todos têm uma política de sustentabilidade e as grandes marcas, né, que pautaram a moda no mundo e seguem pautando, elas não arriscam mais hoje em trazer qualquer peça que venha de origem de recursos naturais, né, e que possa denigrir e comprometer a reputação da empresa, né? Exatamente, né? Além desse fato, eu acho que o que a gente quer destacar também é a importância do trabalho que vocês realizaram, né? Sim. Naquele período crítico, né? Me lembro dos programas do Lala. Era impressionante o que acontecia. O Coronel citou alguns, mas eu não me lembro, mas existem outros códigos aí que eles falavam e tal, para se comunicar aí. E me lembro também de pilotos que chegavam aí, era aviãozinho para tudo que é lado aí, e couro chegando de monte. Então tinha que acontecer aquele trabalho que vocês realizaram. Eu não lembro, não. Você é mais velho que eu. Um pouquinho, né? Acho que, né? Mas 2024, né? Vamos dar um salto no tempo salto no agora. tempo. Porque 2024 foi um ano, acho que inesquecível para Rabelo. Um reconhecimento internacional. Primeiro, em Nova York, o Rabelo se tornou uma das 50 pessoas no mundo a atuar para transformações positivas. Eu não sei pronunciar, não. É o da Explorer Club. Explorer Club, Explorer Club. E no segundo semestre, no final do ano, recebe destaque do ano como uma das pessoas que ajudaram a inspirar ações positivas e de superação no Brasil. Com esse troféu aqui que faz hora que eu quero pegar, rapaz. E as manifestações de reconhecimento na hora lá. É verdade. De todos que estavam lá. Isso foi impressionante, realmente. Como é que foi, Rabelo? O que você... Vamos falar primeiro da Explorer. Você tem que levar... pesado. Pesado. Não, eu... Primeiro Nova York. Eu faço questão aí, e lógico, é uma história que foi construída com homens e mulheres aí, principalmente os soldados que estiveram ao meu lado, mas esse prêmio em Nova York, ele me emocionou muito, porque tem histórias, e quando eu fui ao clube, né, eu não tinha dimensão do que era ter sido escolhido. Primeiro, ser escolhido num planeta 50 já é algo surpreendente. E quando eu olhei na parede, eu vi figuras como Shackleton, figuras que o que pisou primeiro na Lua, quer dizer, são figuras... Você entrar num clube onde ele é marcado por homens e mulheres de muita coragem e que ousaram, né? Então, eu não tenho dúvida, né? E acho que por uma questão, diz um amigo meu, de que modéstia demais é burrice, né? Então, eu não tenho dúvida que graças à minha família, né? Tenho muito a saudosa lembrança da minha mãe, porque eu tomei o tiro e o dia que eu me apresentei no Comando Geral... eu não tinha força no braço para fazer a continência, eu não tinha o movimento. E eu levanto. Você acha, Coronel, que falta um pouco de reconhecimento de nossa região, de Corumbá, de Ladário, de nós que aqui vivemos? E eu acho que isso pode mudar a partir dessas informações todas aqui. Falta um pouco de reconhecimento pelo trabalho importante que o senhor tem realizado ao longo da vida? Joana, eu posso te falar assim, eu inclusive quando eu saí na rua voltando do evento da Globo, né, muitas pessoas me falaram, olha, senti orgulho de ser corumbaense, senti orgulho. Então, às vezes, e vocês cumprem um papel importante, né, na mídia, que de dar efetivamente, fazer o reconhecimento, né, na devida proporção. E aí quero fazer um comentário que para mim é muito importante, né? No momento em que você tem a opinião, muitas vezes, oriunda de quem domina o algoritmo e que define o que você vai comprar e que define até, muitas vezes, o que você vai pensar, onde a velocidade da informação, da verdade e da mentira tem a mesma proporção,
a oportunidade de você construir ou destruir uma reputação, ela é igual. Então, o dia a dia, ele é marcado por homens e mulheres de muita coragem em diferentes lugares, né? Eu estava falando agora das professoras lá no Paraguai-Mirim. Então, eu acho que a sociedade, de maneira muito clara, ela tem essas figuras que acabam trazendo um diferencial no seu desafio provocam transformações, motivam, inspiram, né? E eu dizia assim, eu levantei meu braço para fazer a continência e o comandante falou assim, estou me apresentando pronto. Eu falei, não, você não está pronto e o seu processo para você ir embora para casa está aqui. Pode ir, você vai ser reformado com todos os direitos. Eu falei, mas eu não quero ir embora. E ele falou, não tem jeito. Eu falei, não, eu quero que o senhor me submeta às provas para que eu possa permanecer. E, Jonas, passado um mês, eu sou submetido à corrida, não tive problema, a segunda prova abdominal, e depois eu tive a oportunidade de subir 12 vezes com o corpo numa única mão, para que eu pudesse justificar a minha vontade de continuar trabalhando. E ali eu me apresentei na escola, né? Muitas pessoas lembram, na época eu andava com uma tala no braço até conseguir melhorar meus movimentos. Então foi um exercício de superação, e chegar a esse reconhecimento em Nova York, ele me permite olhar para trás e ter orgulho daquilo que eu compus, como diz Almir Sater na música, né? Cada um compõe a sua história e tem um dor de ser feito. Então eu tenho muito orgulho dessa história, orgulho das pessoas com quem eu convivi e que foram importantes, né? E que certamente fazem, me sinto muito confortável e muito orgulhoso, logicamente, tendo recebido esse reconhecimento. Foi um momento importante da minha história, né? E estar vivo para contemplar e comemorar, né? Sem dúvida nenhuma, é muito importante. Você depois está ao lado do Shackleton e de outras figuras fantásticas, né? A epopeia do Shackleton é uma coisa... absurda. É absurda. E, na verdade, assim, chega o destaque do ano. Você nos globais, rapaz, mas que satisfação. Você está assistindo e vê a Márcia e vê o Rabelo lá, rapaz, que satisfação, que alegria pra gente, viu? Não, eu confesso que até hoje me emociono muito, porque eu fui procurado uma jornalista, queria fazer uma entrevista com o senhor, tal, sou aqui de São Paulo, então queria sobre o fogo, mas conta um pouquinho da sua história, né? E aí eu conversei com ela, mas longe de ter ideia do que... Eu falei, tá bom, eu volto a falar com o senhor daqui umas 2 semanas. Ela me liga 2 semanas depois com a produção, falou, queria dizer que o senhor foi escolhido como uma personagem do ano, do programa, né, Melhores do Ano, do Luciano Huck, e nós gostaríamos de ter a honra de recebê-la aqui. A sua história nos impressionou e tal. E, para mim, imagine a surpresa, a grata surpresa, né? E principalmente eu lidero um time aí com quase 40 profissionais, biólogos, veterinários, né? Eu tenho, nesse momento, né, eu sempre gosto de falar assim, se eu paro e olho onde está meu time nesse momento, eu tenho uma equipe lá em Bonito participando de uma feira de meio ambiente, tenho 12 brigadistas que estão na Serra do Amolar preparando uma trilha, estão dormindo lá em cima hoje. Então, o exemplo é que inspira, né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, e quando eu recebo um prêmio, um reconhecimento como esse, eu sei que meu time tem mais motivação, mais confiança de que nós estamos no caminho certo. E foi uma noite para mim, né, inesquecível, Nova York também, mas aqui está no seu território, e ter o privilégio, né, de William Bonner. William Bonner, foi não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Foi muito emocionante. E quero crer, foi muito interessante a muitas pessoas, e hoje eu recebi por uma coincidência uma ligação de um oficial coronel do Pernambuco, falou, estou te ligando porque eu vi a sua fala e me emocionou. E mostrou ali o vídeo da minha história e tal, e minha filha tinha me ajudado com o roteiro, e eu sempre recorro, e não há como não
quem está no Pantanal recorrer a Manoel de Barros, né? Então, estar ali naquele momento era muito importante e eu faço essa reflexão e essa semana também passada eu estava num evento da LIDE, né, essas lideranças empresariais em Bonito, estava lá o nosso governador, o governador do Pará, Helder Barbalho, tinha 3 ex-ministros, e eu lembrei novamente da frase, né, e fico sempre pensando o que passava pela cabeça de Manoel de Barros quando ele diz, né, eu sinto o cheiro das tribos, do primórdio, e eu não caminho para o fim, eu caminho para as minhas origens. E é muito profundo isso, né? Você pode ficar pensando, porque a nossa relação e nossa evolução no planeta, ela é marcada pelo afastamento do homem da natureza, né? O conforto, o ar-condicionado, a água gelada, a geladeira tal, nos afasta muito das nossas origens, né? E o Manoel foi essa figura que teve a capacidade de entender que a oportunidade de ser talvez mais feliz era nós não perdermos essa simbiose com a natureza, né? Então, eu diria que eu pude, além de viver um momento excepcional, de passar uma mensagem para o país, né? E para nós pantaneiros aqui, né? Que somos um bioma, eu acho que isso é importante, né, João Luiz? Assim, a história do Brasil, da natureza, é marcada pela Amazônia. E o Pantanal entrou no contexto nacional a partir do fogo, né? Então, agora a gente está voltando, graças a Deus, aí, com muita inundação e trazendo vida de novo, né? E foi um momento que realmente minhas filhas, né, toda a família ficou muito orgulhosas, os amigos, e até hoje repercute aí essa A vitória. cidade, não o estado. Sim, sim, sem dúvida. Dá para conversar com o homem a noite inteira. Olha agora, como é que nós vamos fazer? Certeza. Abel, a gente só tem a agradecer. Assunto a gente tem para muito mais, mas acho que eu vou deixar um pouquinho para o Moinho Cultural quando a Márcia vier aqui, que a história também é longa, né? E a gente quer agradecer, é isso, compadre? Agradecer. Totalmente. Prazer enorme recebê-lo. O Coronel Rabelo sabe da admiração que a gente tem. Vou segurar mais um pouquinho. Bem mais agora, depois de ouvirmos tantas explanações super interessantes, né? Enquanto você estava falando, nós estávamos exibindo imagens da Serra do Amolar, né? O pessoal estava acompanhando, né? Inclusive um pouquinho da trilha também. É 60 quilômetros, são 60 quilômetros. Espetacular. Espetacular. Eu já vi na TV Morena, né? Sim, sim. A menina que fez lá a parte da trilha, não sei se fez inteira. Mas 60 quilômetros não aguento, não. Não, é estimada para 4 noites, 5 dias. Né? É uma experiência bacana. Quase um caminho de Santiago. Quase um caminho de Santiago. É verdade. Mas depois da pandemia não fiz mais nada. Rabelo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Meu companheiro de comunidade. A gente é da mesma comunidade. E só temos que agradecer demais sua confiança, sua presença aqui. E dizer que a gente está justamente isso, a tentativa de esclarecer no máximo possível. O papo é sério, sério mesmo aqui. Descontraído, mas é sério. Não, eu quero agradecer, também renovo e retribuo o meu respeito que eu tenho pelo Jonas, a sua história na comunicação e a sua, João Luiz, e certamente, como disse, são formadores de opinião, contribuem para o aculturamento da sociedade. E como última mensagem, nós somos um território de alta produção de natureza. Então, esse conceito de produção de natureza, ele nasce inspirado em lugares no mundo onde a natureza conservada, ela gera emprego, movimenta a economia, né? E que traz uma paz para que você não tenha que atravessar a ponte e achar que o seu melhor emprego está na capital. Então, acho que valorizar, seja até essa questão da própria onça, não tratem isso como um medo, mas sim um motivo de orgulho, como tantos pássaros, como os nossos peixes, como a qualidade da nossa água, e que a gente saiba proteger, valorizar, reconhecer que nós moramos num lugar abençoado por Deus e bonito por natureza. Que lindo. Valeu, Rabelo. Obrigado. Nossos aplausos aí para o Rabelo. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.